Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E, nesta semana, apesar de já estarmos a entrar naquela altura do verão em que tipicamente pouco acontece e que nós nos vemos com dificuldade em arranjar temas mais profundos para comentar, a verdade é que esta semana e estes últimos dias se têm apresentado como até bastante intensos. Se por um lado se fala da privatização da TAP e se abre esta caixa de Pandora de um velho debate entre esquerda e direita, não só em torno da própria TAP, como da ideia de privatização ou de nacionalização do setor-chave da economia portuguesa, temos também novos desenvolvimentos e declarações de José Sócrates, que são também, que já sei que há aqui quem as queira comentar, mas também assinalamos o caos e as dificuldades na saúde, no Serviço Nacional de Saúde e no INEM, mas também poderemos também assinalar, por exemplo, os 50 anos da descolonização da celebração da libertação e da descolonização de algumas das ex-colónias portuguesas que se celebram agora e se celebram este ano, ou os 30 anos do genocídio em Srebrenica, que também, através do qual se fazem alguns paralelismos com o presente que vivemos. É então uma semana cheia de temas e por isso começamos com uma primeira ronda sobre a TAP, em que naturalmente nos vamos chatear, aliás, até porque já nos chateámos sobre este assunto várias vezes no passado, mas eu estou sempre em desvantagem. E a seguir faremos uma ronda mais livre, de modo a podermos tentar conciliar um bocadinho todos estes diferentes temas que nos surgem. E começo contigo, Maria, sobre a TAP, que é assim um dos fetiches, por exemplo, da Iniciativa Liberal. Eu acho que é um Força. fetiche. Não é só é um fetiche da nossa governação política, a TAP. E eu acho que antes de falar sobre a TAP em específico, há um problema mais geral, de que a TAP é exemplo da nossa governação, nos 2 partidos do arco da governação particularmente, que há sempre um flic-flac gigante de posições, um para a frente, para trás, a cada líder, ou dependente se estão na oposição ou se estão na governação, que depois impossibilita que se façam coisas no nosso país. Ou seja, por exemplo, a TAP, a iniciativa de privatizar a TAP até 50% do seu capital começou com Guterres, com António Guterres. Depois a seguir, Sócrates também tentou privatizar em 2009, se eu não estou em erro, mas depois todos sabemos o que aconteceu em 2009, 2010, pronto, não conseguiu. Depois, a seguir vem Passos Coelho e privatiza à pressa, com uma privatização muito mal feita, em que só nos dão 10 milhões pela TAP, quando 5 anos antes tinha sido avaliada por 300 milhões. Foi à porta fechada, etc. Depois António Costa vem com a geringonça, nacionaliza a TAP com pompa e circunstância. Injetamos depois 3 mil milhões na TAP, e aqui tem que ser justa porque vários países na União Europeia injetaram mesmo quando as companhias não eram nacionais, ou seja, não eram nacionalizadas, como é o exemplo da Lufthansa e da Alemanha, em que a Alemanha injetou 9 mil milhões na Lufthansa e a Lufthansa é totalmente privada. E depois António Costa, há precisamente 21 meses, passou um decreto-lei a dizer que queria privatizar 100% do capital da TAP, depois de o ter nacionalizado, by the way. Mas quer privatizar 100%, chumba no decreto, ou seja, o decreto chumba por veto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa não deixa que aquilo passe, e depois também sabemos o que aconteceu, o governo caiu. Vem Luís Montenegro, há um ano, diz que quer privatizar 100% do capital da TAP. Tudo bem, começa a haver notícias, vocês veem notícias desde aí sobre a privatização de 100%. E agora, de repente, Luís Montenegro já não quer 100%, quer 49,9%, específico. E o PS também já não quer 100%, o PS agora quer
Está bem com 49,9%. Portanto, qual é que é a posição dos partidos? E isto eu não estou só a falar da TAP. Por exemplo, TGV, que é hoje um tema, nós estamos a gravar terça-feira, é hoje um tema que o julgamento de José Sócrates está a ser um degradante espetáculo. TGV. Vocês sabem uma coisa, eu acho que vocês as duas já me ouviram dizer isto imensas vezes, e com isto eu me calo porque eu passo-me com esta informação, mas vocês sabem que Marrocos tem TGV. E nós não temos. Marrocos, não é? Eu adoro Marrocos, adoro o país, mas Marrocos não tem apoio da União Europeia, não tem as condições que Portugal tem. Marrocos tem TGV, Portugal não tem TGV. Mas não tem uma bitola portuguesa, Maria. Opa, Adriana, repara, nós não temos a bitola do resto da Europa. Debater a bitola ibérica. Não, mas eu vou-te explicar. Não As é pessoas ibérica. vão apagar agora. Mas espera. Não, isto também é interessante. Também é interessante, porque também explica a falta de visão, que não é só de agora, é há imenso tempo. Nós temos, as nossas linhas férreas são do século XIX, porque nós não fomos bombardeados, graças a Deus, e à incapacidade do nosso Salazar de dizer que estava contra a Alemanha e de ter sido neutro. Exato. Estava a ser irónica, não é? Ter sido neutro na Segunda Guerra Mundial. Nós não fomos bombardeados. Pronto. A questão é, o resto da Europa foi, portanto teve que reconstruir as linhas férreas. Como Salazar não queria aceitar o plano Marshall e depois teve que aceitar, etc. Uma das coisas é que não foi renovada a nossa linha férrea, portanto nós demoramos 10 horas a chegar a Madrid. Mas isto é só. Nós estamos a falar do TGV há anos. O TGV não foi construído ainda. Não temos TGV. Estamos a falar do novo aeroporto de Lisboa há mais tempo do que temos democracia e o aeroporto ainda não foi construído. Isto é inacreditável. Pronto, e a TAP é só mais um exemplo disto. É vamos, não vamos, privatizamos, nacionalizamos. Depois queremos privatizar a 100%. Depois afinal só queremos privatizar 49,9%. Já agora, porquê 49,9%? Eu acho que isto é para sinalizar a Bruxelas que temos abertura de mercado e para sinalizar à oposição, neste caso o Chega e o PS estão bastante de acordo. Eu acho que já expliquei que o PS é só este PS, porque o PS há 1 ano e meio não estava de acordo. Eu sei lá como é que vai ser o PS daqui a 1 ano. Isto é inacreditável, quer dizer, não é carne nem peixe, vamos fazer isto, mas o Governo também está a dar sinais, isto para acabar, o Governo também está a dar sinais que também não quer 49,9%, portanto isto é só a primeira fase de um processo. Adriana, depois deste suspiro da Maria, o que é que tens a dizer sobre... Já só dá para suspiro, percebes? Sobre a nossa TAP, cada vez menos nossa, talvez, não se sabe. Já agora, eu não sou a favor da nacionalização da TAP. Eu não vejo problema nenhum com uma TAP privatizada. Eu acho que não passas por isso. Adriana. Obrigada. Eu já só queria que os aviões da TAP chegassem a horas e que os comboios da CP não se atrasassem 1h30. Portanto... não sei se estás a perceber, é resignação. Eu com a TAP não tenho grandes queixas. Com os comboios da CP de facto é outra coisa. Os dois têm, a TAP é a companhia aérea que tem mais atrasos a operar em Portugal. É interessante verificar-se que o posicionamento de Luís Montenegro, como a Maria explicou, do 49,9%, é claro porquê, porque não quer privatizar uma minoria, não quer privatizar uma maioria, ao contrário daquilo que até António Costa defendeu. Portanto, o grande rift que existia da opinião relativamente à TAP entre o António Costa e Pedro Nuno Santos acabou por ser o posicionamento que Luís Montenegro acabou por encetar. Não sei qual é que é a justificação, não sei se a razão é, como a Maria disse, para fazer uma sinalização para Bruxelas, para a União Europeia, ou se é efetivamente por causa de uma circunstância contabilística a nível de Ministério das Finanças. Isso ainda não está claro e acho que, francamente, isto não foi devidamente ainda discutido em Parlamento, em Assembleia da República, em sede da Assembleia. Também não sei se será, se calhar no Estado da Nação será, para que possamos perceber relativamente a isso. Mas para não perder muito tempo relativamente à TAP, porque tenho mais coisas para dizer sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é muito mais importante. Eu não me faz confusão que num país que tenha a REN privatizada e a EDP, que a TAP seja privatizada. Tenho sempre este posicionamento de princípio. O que eu estive sempre contra foi
uma má nacionalização pela parte de António Costa, uma nacionalização numa circunstância que não fez absolutamente sentido nenhum, defendida até ao limite para fazer um abanar ideológico até para as pessoas com quem estava como parceiros de governação, neste caso o Bloco de Esquerda e o PCP, e não fez absolutamente sentido nenhum a nacionalização como foi feita. Era importante que esta privatização, dado que é em fator minoritário, mas que vai ficar uma gestão privada, portanto, mesmo sendo o posicionamento privado minoritário, vai ser uma gestão privada, que a partir daqui sejamos tão vigilantes com as perdas ou ganhos que a TAP pode vir ter futuramente, como tivemos durante a gestão pública, quando estava na orla pública. Porque se vimos aquela senhora com o nome francês, que a Leonor agora se calhar pode-se lembrar e dizer de forma não vergonhosa, como eu poderia dizer, a dizer o apelido dela, porque ela esteve em Paris há pouco tempo. Como nós tivemos essa senhora sempre na orla das notícias, e um conjunto de pessoas e de jornalistas a estarem a escamotear aquilo que era o trabalho que estava a ser feito pela gestão pública, era importante que fosse agora também feito pela gestão privada. E estás a passar, portanto, a bola para mim, Adriana, e eu começo Eu passo sempre a bola para ti, Leonor, sempre. Eu sou a última, portanto, pronto, vocês sabem que eu vou discordar amigavelmente de vocês. Em primeiro lugar, fazer um disclaimer. Eu não, que acho que já não é um disclaimer para quem nos costuma ouvir, mas eu sou socialista, marxista, comunista, enfim, o que lhe quiserem chamar. Socialista não quer dizer que seja do PS, atenção. Exato. By the way. Por isso eu acredito no modelo económico. Que horror, please. Eu acredito num modelo económico diferente das minhas colegas de podcast, de quem eu gosto muito. E o meu modelo económico não passa pelas privatizações, pelo contrário, passa pela nacionalização dos setores-chave da economia, não só por questões económicas e de soberania, que eu posso agora falar um bocadinho sobre elas, mas também por questões ideológicas e políticas do que eu acho que deve ser o papel do Estado e qual é o modelo de sociedade que eu defendo. Em primeiro lugar, eu acho que há uma questão sobre a TAP, que é uma das poucas empresas que ainda resta sob o domínio público, ainda é portuguesa. Foi privatizada a EDP, os cimentos, os correios, a Galp, e a TAP é das poucas que ainda está no domínio da soberania nacional, e acho que esta questão da soberania nacional não deixa de ser muito importante para analisar as privatizações. Quando se nacionalizam setores-chave da economia, perde-se uma parte da capacidade de fazer políticas públicas eficazes sobre um setor importante, sobre setores de infraestrutura, de energias, de transportes, e também, ao mesmo tempo, esta perda de soberania significa não só que há coisas que não dão lucro, mas que é importante e é fundamental que estas empresas façam, que não ficam garantidas, porque o objetivo do privado é ter o máximo de lucro possível, enquanto o do público admite que nem sempre se maximiza o lucro, mas que há serviços que são essenciais. No caso da TAP, por exemplo, no que toca à insularidade de uma parte do território nacional ou à ligação às antigas colónias. No setor da energia, por exemplo, a transição energética e um planear a longo prazo do que é que o país pode fazer são coisas que apenas podem ser absolutamente garantidas se essas grandes empresas se encontrarem sob a alçada pública. Mas sobre a TAP, acho que também há outro argumento a fazer. É que a TAP é uma das empresas mais relevantes da economia portuguesa. É uma empresa muito relevante para as contribuições para a segurança social, para as exportações, para a criação de empregos em Portugal. E acho que isso não deixa de ser relevante. Mas depois também o facto de que a TAP dá lucro. E porque é que o Estado não deve ser ele a manter esse lucro e ser financiado com esse lucro para poder investir no Estado Social, enfim, para poder fazer o próprio Estado funcionar. E porque é que agora vamos privatizar outra vez uma empresa que por sua vez foi salva com o dinheiro público, o dinheiro de toda a gente, e que agora os seus lucros, no meu entender, deviam servir para devolver às pessoas em Estado Social e em serviços públicos. A TAP não dá lucro, calma. E terminar... A TAP dá lucro, a Marina Mortágua explicou isso, eu não sou economista, não vou... A TAP deu lucro, mas isso é a mesma coisa. Não vou explicar, deixa-me só terminar, por favor. Tá bem. E gostava de terminar por dizer uma última coisa sobre este assunto. As privatizações que foram feitas durante os anos da Troika, enfim, ao longo da última governação de PSD-CDS, foram privatizações
que foram muitas delas consideradas mais tarde, até por órgãos de escrutínio nacionais e de justiça, completamente desastrosas. Através de, por exemplo, compradores que utilizavam fundos da própria TAP para cumprir as suas obrigações de capitalização da própria empresa, sobre contatos de prestação de serviço com acionistas que recebiam pagamentos no valor de milhões de euros, enfim, várias práticas ilícitas que foram avaliadas pelo Ministério Público na altura, e enfim. E se isto foi o que aconteceu na última privatização, o que é que irá acontecer nesta? Porque o que aconteceu, e também o que aconteceu com a EDP, com os Correios, foi que foram mal geridas pelos privados. Os Correios, como nós sabemos, a sua qualidade deteriorou-se brutalmente desde a sua privatização, e aqui vemos o projeto de direita de volta ao poder de retalhar o país e de vender aos bocados a capital estrangeira. A EDP, aliás, a EDP nem é capital privada, é capital público do Estado chinês. Enfim, mas passando agora para outro tema, aliás, para a nossa mescla de temas, passava agora primeiro à Adriana, para trocarmos aqui um bocadinho as voltas, que acho que nos quer falar do Serviço Nacional de Saúde, que é um dos seus assuntos preferidos para falar neste programa. Bom, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, eu não consigo pensar numa circunstância que seja mais atual e mais preocupante, que se não for para todos os portugueses, devia ser definitivamente, pelo menos, para a grande maioria destes, e não só para as grávidas que na Península de Setúbal e noutras zonas do país, mas especialmente na Península de Setúbal, estão a ter uma enorme dificuldade em conseguirem garantir que tem um sítio que as possa efetivamente atender, porque neste momento o que sucede é que, dada a quantidade de hospitais com maternidade de urgência abertas e com médicos na equipa não suficientes para preencher escalas, significa que quando não se atinge o limiar necessário para se fazer uma escala, o que acontece é que o hospital acaba por, de forma não programada, ter que fechar, ter que encerrar, porque não existem médicos suficientes para preencher a escala. Antes mesmo da entrevista da ministra, eu disse inclusive no ARES, e vou repetir isto todas as vezes que forem necessárias, porque enquanto isto não for feito em Portugal, em algumas zonas, mas especialmente na Península de Setúbal e na zona de Leiria, vai acontecer todos os verões exatamente a mesma coisa. Nós não temos capacidade de profissionais de saúde para a quantidade de urgências que estão abertas por raio de quilómetros. Faz sentido, nestas zonas em que não se consegue garantir uma urgência com escalas garantidas e programadas, fechar-se urgências e focalizar-se nos períodos mais críticos numa só. No caso da Península de Setúbal, poderia ser feito no Garcia de Horta, que tem essa capacidade, mas existe um enorme problema que é, e como a própria ministra indicou na entrevista, é que não só isto tem que ir a negociação com os sindicatos, com os próprios médicos, como é preciso fazer uma alteração legislativa para forçar os médicos naquela área geográfica, a terem que, por exemplo, na Península de Setúbal, terem que, se não, essas equipas transitar para outro hospital para garantir que as escalas são completas. Mesmo que isto não possa ser feito, nem seja feita uma requisição civil. O que interessa, e tem que ficar claro, é que não pode, de forma não planeada, não existir nestas zonas uma única urgência de obstetrícia aberta. Especialmente uma que tenha cuidados neonatais, porque se algum bebê nascer de forma emergente e urgente prematuro, tem que ter a capacidade depois de internamento do bebê e da mãe. Eu ouvi tudo aquilo que a ministra disse na entrevista e depois o que disse mais tarde na SIC Notícias, e ficou claro que isto é um plano para ser feito a partir de setembro. Eu só não sei como é que vão gerir o verão até setembro. Nós estamos no início de junho, os períodos mais críticos é agora no fim de julho e no mês de agosto, e portanto saí da entrevista, ou seja, saí de ouvir a entrevista sem ter nenhuma clarificação de como é que este problema vai ser resolvido. Muito para além das questões macro do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, se faz sentido termos uma direção executiva como temos, todas essas questões, acima de tudo,
a questão das urgências da obstetrícia era muito importante ser visto. E queria terminar só a dizer que lhe foi feita uma pergunta belissimamente por Rodrigues Carvalho no fim, perguntando-lhe, com toda a razão, se numa altura em que as grávidas ligam a televisão e veem que estão urgências da obstetrícia fechadas, se faz sentido o PSD tentar reverter o projeto de lei que protegia as grávidas da violência obstetrícia. Ao mesmo tempo que não existem respostas neonatais e de cuidado emergente para grávidas na Península de Setúbal e noutras zonas do país, está-se a tentar reverter o mecanismo de proteção relativamente às grávidas. Independente das opiniões técnicas que se tenham relativamente a episiotomias, e acho que no grupo parlamentar do PSD não existem muitos médicos nem profissionais de saúde, nem sequer especialistas em bioética para poderem ter opiniões. Mas para além de não ter visto uma proposta, ou na proposta algum tipo de cabimento técnico, acima de tudo, que façam um bocadinho de política. Deve ser isso que ensinam nas Jotas, lá de onde eles vieram todos. Ensinem-lhes a fazer um bocadinho de política. E na altura em que, de facto, não existe resposta para as grávidas deste país colocarem esse projeto lá em cima da mesa, por amor de Deus, não é só falta de empatia, é mesmo falta de noção. Sim, eu se nesse momento fosse uma mulher do PSD tinha vergonha de dizer de mim própria que era feminista, mas enfim. Um pequeno desabafo. Maria, passo para ti que querias falar sobre o INEM. Tenho esta ideia, mas és uma pessoa livre de falar do que quiseres. Não, quero mesmo falar do INEM, até porque há uma coisa aqui muito esquisita que eu não estou a perceber o que é que se está a passar. E a Adriana sabe melhor do que eu. Mas o INEM é muito importante para o Ministério da Saúde, é tutelado pelo Ministério da Saúde, só um heads up, era tutelado pela Secretária de Estado, a Cristina Vaz Tomé, até à greve do INEM, que foi mal gerida pela Secretária de Estado, e a Ministra retirou a tutela do INEM à Secretária de Estado e disse, em novembro ou outubro, se eu não estou em erro, portanto há quase um ano, disse que ia dedicar 70% do seu tempo ao INEM, o que pronto, para mim foi logo sound de alarme, porque se ela está a 70% do seu tempo, imagina o resto, tipo, temos que ter 3 ministras da saúde e isto nunca vai dar, mas pronto, agora está na tutela da ministra Ana Paula Martins, mas antes de estar na tutela da ministra Cristina Vaz Tomé, lançou um concurso público que já estava para ser lançado, que foi lançado em novembro, com um atraso grande, mas acabou por ser lançado em novembro, para a contratualização de serviços de helicópteros ao INEM. Pronto. 3 empresas concorrem, e isto agora é importante. Se tiverem uma folha à mão para fazerem um mapa mental, façam, se não, tentem só acompanhar. Isto agora é importante. Uma das empresas é a Avincis. A Avincis já presta serviços já está com os helicópteros, a dar os helicópteros deles ao Estado há 10 anos. Ok, concorreu. Depois há outra empresa que é a Gesticopter, que é uma empresa portuguesa que entra num consórcio espanhol para concorrer a este concurso público, também concorre. E depois há outra empresa que é a GolfMed, que também concorre. Em março saem os resultados, ganha a GolfMed. Pronto. A GolfMed, quando ganha, não tem nem helicópteros nem pilotos. Os serviços é suposto começar a 1 de julho. A Avinci, escusado será dizer que lá que tem helicópteros e pilotos porque está a prestar serviço há 10 anos. A Gesticopter supostamente tem helicópteros e pilotos, mas foi preterida, e a Gesticopter está em março, disse que ia processar, ia pedir uma indemnização porque diz que foi mal avaliada no concurso, porque só foi escolhida a 3ª ronda, whatever. Dia 1 de julho é suposto a GolfMed entrar com helicópteros, 4 helicópteros, 24 horas por dia, com pilotos de língua portuguesa, ou que falem português. O Ministério da Saúde já sabia que isto provavelmente não ia acontecer. No entanto, contratualiza, adjudica os serviços à GolfMed. A Ministra da Saúde, em novembro, tinha dito: não se preocupem porque não há força aérea nenhuma a entrar nos serviços de emergência médica de socorro por helicópteros, não vai haver. Claro que houve, porque 1 de julho, como já era previsível, a GolfMed não tem helicópteros, nem tem pilotos, não sei como é que a GolfMed ganha o concurso público ainda assim, e vem a Força Aérea suprir as falhas que foram causadas pela falta de helicópteros. Força Aérea tem helicópteros demasiado grandes, não conseguem aterrar nos heliportos dos hospitais, logo daí a tragédia, que foi muito chato, muito horrível. Um senhor
que teve um traumatismo craniano na Covilhã e que demorou 5 horas. O Ministério da Defesa agora diz que não foram 5, foram 2h30, mas era suposto ter demorado só 1 hora. 5 horas a ir da Covilhã para o Hospital de Coimbra, porque o helicóptero da Força Aérea, por muito que quisesse, não conseguia aterrar porque era demasiado grande. Não temos helicópteros da GolfMed. E aqui é que é o estranho, esquisito, e se vocês ficarem confusas, eu percebo, estão no caminho certo, porque é mesmo esquisito. No dia 10 de julho entra no base.gov, que é um site onde nós podemos ir ver os ajustes diretos que são feitos, e também agora, por causa da Ministra da Justiça, que fez um bom trabalho nisso, conseguimos ver os contratos públicos que são celebrados. Se pesquisarem GolfMed, agora, a partir de 10 de julho, aparecem 2 coisas. Aparece o contrato que foi feito em março, para 4 helicópteros 24 horas por dia, com pilotos que falam português, e aparece um ajuste direto para um período de transição. Isto é, o Estado não tem helicópteros porque a GolfMed não consegue dar helicópteros a tempo. E vai suprir Por causa do a Tribunal falta... de Contas, Maria. Espera. Não é isso, Adriana, espera. E vai suprir a falta de helicópteros a quem? Contratualizando serviços a quem? À GolfMed, que não tinha helicópteros, para começar. Isto é esquisito. Mais esquisito ainda é porque são 4 milhões de euros que são feitos no ajuste direto. Portanto, é 77 milhões do contrato inicial, mais 4 milhões. Outra coisa ainda por cima. No contrato está estipulado que por cada dia de atraso a GolfMed tem que pagar ao Estado 730 mil euros. Cada dia de atraso. Quando entra este ajuste direto, isso faz com que a empresa não tenha que pagar estes 730 mil euros por dia ao Estado. E, portanto, se vocês estão a pensar porque é que a empresa que não tinha helicópteros, isto é tipo uma charada, porque é que a empresa que não tinha helicópteros para prestar o serviço a partir de 1 de julho, de repente tem helicópteros para suprir a falta de helicópteros que ela própria criou, eu também não sei. Que isto é uma falha gigante do Ministério da Saúde, do INEM, de conseguirem prever que isto iria acontecer. Porque entretanto o ajuste direto diz que é uma emergência, mas não é emergência porque isto já se sabia desde março. E tudo o que eu estou a dizer, podem fazer fact-checking, está nas notícias, não é? É fonte aberta. Pronto, e eu só me pergunto, no meio disto tudo, estamos a pagar mais do que era suposto, os contribuintes estão a pagar mais, entretanto ainda provavelmente vamos ter que pagar uma indemnização à Gesticópter que diz que foi lesada no concurso, estamos a pagar imenso dinheiro por falhas de governação. Isto é inépcia. Quer dizer, não percebo como é que é possível, tendo muito tempo para prever que isto iria acontecer, que não iria haver helicópteros, e depois há pessoas que não conseguem ser transportadas para os hospitais. Era isto que eu queria falar. Obrigada por obrigada por me ouvirem neste rant. Que eu acho extraordinário. Eu não consigo perceber como é que isto acontece. Não consigo perceber como é que isto acontece. Mais ainda, não consigo perceber como é que toda a gente já normalizou isto. E tu dizes, Adriana, é por causa do Tribunal de Contas. Certo, o Tribunal de Contas demorou tempo porque o Tribunal de Contas estava a dizer que havia uma data de problemas no contrato. E também demorou tempo, só foi feito a 30 de maio, se eu não estou em erro, porque o concurso público já foi atrasado. O concurso público não era suposto ter acontecido em novembro. Portanto, isto é sempre, verdade. Estamos sempre em cima do joelho. Estamos sempre a resolver as coisas em cima do joelho. Coisas que já sabíamos que ia acontecer. E depois estamos sempre a ser prejudicados. Nós, cidadãs e cidadãos contribuintes, estamos sempre a ser prejudicados pela falta de noção da governação, que depois, para suprir as falhas que eles próprios criaram, pagam mais dinheiro. E nós estamos a pagar mais dinheiro. Quer dizer... É absurdo, estamos a pagar 77 milhões, mais 4 milhões, mais as indemnizações que provavelmente vamos ter que pagar. E no entretanto a Força Aérea entrou, mas também não conseguia... E já agora, se estamos a pagar tanto dinheiro, porque é que não se alarga só os heliportos? E usas os aviões, os helicópteros da Força Aérea? Quer dizer, desculpa, estamos a pagar quase 100 milhões... Alarguem os heliportos dos hospitais e usem os helicópteros da Força Aérea. Também não entendo, isto é uma pergunta de leiga, mas gostava que alguém me respondesse a esta questão. Talvez alguém que nos ouve seja especialista em helicópteros e heliportos. Eu, na verdade, nesta ronda mais livre, vim a trazer um tema um bocadinho diferente, relacionando um marco histórico que assinalámos agora nas últimas semanas com uma coisa que aconteceu no Parlamento, mais recentemente. A violação finalmente se tornou crime público. Foi uma coisa de que falámos muito aqui na Lei da Paridade
e aliás a Maria já falou de forma muito interessante sobre como muitos dos casos de violação já estavam integrados como crimes públicos no âmbito da violência doméstica, mas que este passo foi muito importante para aqueles que não se enquadram, que apesar de serem a minoria em relações de intimidade. E eu gostava de falar um bocadinho sobre uma coisa um bocadinho mais fora. Nós assinalámos agora recentemente os 30 anos do genocídio em Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina, que foi uma guerra com a qual se pode traçar muitos paralelismos com outros conflitos que agora existem. E já vão perceber porque é que eu faço esta ligação entre estes dois eventos destas últimas semanas. A Guerra da Bósnia ocorreu entre 1992 e 95, portanto para uma geração anterior à nossa foi muito marcante e coincidiu com o colapso da antiga Jugoslávia. Eu aqui com uma lágrima que derramo enquanto digo isto. Já a Eslovénia e a Croácia tinham declarado guerra em 1991. A Bósnia-Herzegovina declara em 1992. O problema que levou a que a guerra da Bósnia fosse a mais sangrenta e duradoura de todas é que era o país que era etnicamente mais diverso na composição da antiga Jugoslávia, com 44% de bósnios muçulmanos, 31% de sérvios e de sérvios ortodoxos, 17% de croatas católicos. E esta independência declarada pela Bósnia acabou por levar ao início de uma guerra, sendo que os sérvios bósnios, que eram liderados por pessoas que mais tarde foram julgadas e condenadas no Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia, como o Ratko Mladic, que foi um genocida. Os sérvios bósnios eram apoiados por Slobodan Milosevic, que era o governante da Sérvia, que exacerbou em muito o nacionalismo chauvinista e violento sérvio. E esta guerra, entre muitas outras coisas que eu poderia falar sobre ela, foi uma guerra em que pela primeira vez a violação passou a ser considerada como um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Estimam-se que cerca de 50 mil mulheres tenham sido violadas na Guerra da Bósnia, particularmente, mas não só, mulheres bósnias violadas por soldados etnicamente sérvios, e teve um papel tão central que foi reconhecido como um crime contra a humanidade. E que se discutiu muito na altura, do ponto de vista, como é que se pode pensar uma guerra do ponto de vista feminista, como a violação como uma arma de extermínio. Havia esta ideia de que era preciso acabar com os bósnios muçulmanos através do ventre das mulheres, que eram muitas vezes obrigadas a levar até ao fim a gravidez causada por uma violação por parte de militares sérvios, com esta ideia de que assim, através do ventre das mulheres, se conquistaria e se eliminaria culturalmente um povo. A Bósnia continua hoje em dia a ser um país com muitas dificuldades, politicamente frágil, etnicamente muito dividida, com um sistema político muito, muito complexo, e enquanto se assinala os 30 anos do genocídio de Srebrenica, que tinha sido considerada uma zona segura pela ONU e que no fim a ONU em grande medida falhou em proteger estes civis, mesmo com capacetes azuis no terreno, e morreram 8 mil homens e adolescentes muçulmanos assassinados em poucos dias e executados de forma brutal, mas foi também uma guerra que ficou marcada pela primeira vez por uma perspectiva feminista, o que não significa que tenha sido a primeira vez, evidentemente, que a violação foi utilizada como arma de guerra. Claro que não foi, já sabemos que no contexto da Segunda Guerra Mundial há amplos casos disso, mas foi a primeira vez em que passou a ser reconhecido internacionalmente ao nível da justiça internacional. E eu acho que quando discutimos também aqui violação como crime público, faz sentido associar com esta efeméride, e foi também, e continuam a existir nestes países, associações de mulheres a lutar pelos seus direitos, pelo reconhecimento dos crimes que contra elas foram cometidas, e é um grave atentado contra os direitos humanos, que é bastante recente, sendo que a maior parte destas vítimas ainda estão vivas. E assim termino dizendo que é com grande felicidade que, no meio de tantas notícias tristes, olho para a transformação da violação em crime público. E como sempre estamos no fim do nosso tempo, passo primeiro para ti, Maria, para dizeres o que é que nos recomendas.
Eu recomendo uma outra série. Eu, a semana passada, recomendei uma série que é uma série israelita e, se vocês viram, se faz sentirão, é uma série, eu avisei, é uma série biased. Há outra série que é biased também para o lado israelita, mas é menos. E acho que é uma série interessante para verem, especialmente a segunda temporada que se passa em Gaza. E os realizadores da série tentam demonstrar os dois lados, apesar de lá estar do lado israelita, mas eu também acho que isso também é interessante ver, ou seja, ver o bias que eles estão a fazer, que é uma série chamada Fauda, que está na Netflix. E é interessante, passa-se com uns tipos de uma unidade especial da Mossad, que faz intervenções tanto na Cisjordânia como em Gaza, ou seja, nos sítios que são ocupados e que são maioritariamente colonatos israelitas. Há alguma ambiguidade moral e é interessante de ver, para se interarem também a própria narrativa que passa, ou seja, é uma série israelita feita para israelitas. Ainda assim tenta ser unbiased, mas não consegue, não é? Mas é interessante, é uma série muito interessante para se ver. Estou a gostar muito. Estou a ver ainda, não a acabei. Portanto, também não vou dar spoilers. Portanto, é só isto que eu digo porque lembro-me sempre da Leonor, tu dás sempre spoilers. Eu sou uma spoiler profissional. Portanto, eu agora estou a tentar. És a maior spoiler à face da Terra. Leonor. Mas é mesmo. Eu já dei imensos spoilers aqui na Lei da Paridade sobre coisas que eu recomendo. Mas porque eu acho que não é sobre o fim, é sobre a viagem. Adriana, o que é que nos recomendas? Eu tenho uma recomendação que já sei, escusam de mandar mensagem e dizer olá, é 2004 outra vez, por favor parem, eu estou a par, que não é de agora, portanto não façam isso. Mas é um filme que eu gosto muito e que vi outra vez esta semana e portanto vou recomendá-lo, que é o Sideways, que retrata a história de dois amigos, que é o Miles e o Jack, que fazem uma viagem em Santa Bárbara, no wine country americano. O Miles é um absoluto snob de vinho, portanto, se gostarem de vinho como eu, faz todo o sentido. E foi uma das pessoas que conseguiu, depois do filme sair, fazer com que as vendas do Merlot na Califórnia e nos Estados Unidos no geral tivessem baixado a um ponto em que se tornou praticamente significante uma casta que era absolutamente dominante. Portanto, o filme de facto teve mesmo muito impacto quando saiu. É um filme de snobs de vinhos, mas é uma história muito bonita, e é uma história de alguém que tem que aprender a gostar dele próprio antes de poder gostar de outra pessoa, e é um bocadinho belo hooksiano e eu acho muita graça a isso, portanto vão ver. E resta-me a mim deixar uma recomendação. Gostava de vos recomendar um livro que li recentemente, há coisa de 2 semanas, já não tenho a certeza, e que acho que é um livro muito bom para o verão. Aliás, a edição em português, a edição aqui em Portugal, é muito bonita e muito assim fácil de levar no bolso. Chama-se Canção para Ninar Menino Grande, de uma autora brasileira chamada Conceição Evaristo, e é uma novela, é um texto relativamente curto, lê-se rapidamente, especialmente para quem tiver férias na praia, na cadeirinha da praia, que foi uma discussão que nós tivemos o ano passado. Time cadeirinha. É uma novela de 2018 que conta a história de um homem e dos seus amores e desamores ao longo da vida, das várias mulheres que passaram pela vida dele, dos filhos ilegítimos, e é uma reflexão sobre memória, ou seja, a narrativa é sempre contada a partir de uma narradora que diz que conta histórias que ouviu de outras mulheres, e que não atesta a sua veracidade, mas que as decidiu compilar. E é uma reflexão sobre memória, amor, sobre masculinidade e as suas violências, mas também as suas fragilidades e a condição das mulheres negras brasileiras, mas também sororidade, poder feminino, e é sobretudo um livro escrito de uma maneira assim mágica, fantástica, e recomendo muito a quem nos ouve. E assim chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC. Até à próxima semana.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.